Aleluia. Você está bem? Já compartilha essa live. Começamos com algum minuto de atraso. Mas estamos todos aqui para louvar, para adorar. As mulheres estão nos bastidores aqui hoje. Cadê as mulheres? Pode dizer amém aí? Amém. Aleluia. Vai chamando o pessoal. Vai chamando todo mundo aí. Hoje a conversa vai ser boa. Temos algumas dicas para ter um bom relacionamento dentro do casamento. Amém? Então vamos orar. Papai, obrigado em nome de Jesus. Te louvamos, te adoramos. Sabemos que Tu és bom, Tua palavra é fiel. E nós queremos Te adorar em todo tempo. Te amamos, Te bendizemos. Lugar, Senhor, na minha vida, no meu coração. Me abalar. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Minhas fontes estão em Ti. Minhas fontes estão em Ti. Eu confio. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Minhas fontes estão em Ti. Minhas fontes estão. Aleluia. Vai compartilhando a live, aonde você estiver, convide pessoas. Hoje a gente fez um louvor um pouco mais curto, em virtude da hora, senão a gente não tem muito tempo para ministrar. Então vai compartilhando, começa a convidar pessoas, começa a chamar pessoas, para que você possa abençoar famílias, para que você possa abençoar casamentos. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Aleluia. Dona Débora. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus é bom. Boa Aleluia. noite, gente. Muito bom. A gente está hoje compartilhando novamente a palavra de Deus, falando sobre família. Falando sobre família. Amém? Família está no coração de Deus. Isso. Amém? Porque se a gente tiver uma família forte, a nossa igreja será forte. Amém. Amém? Então a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre princípios ou dicas, como você quiser, para um bom casamento. Amém? Bom relacionamento. Bom relacionamento. Deus estabeleceu o lar, a família e o casamento. Deus sonhou com isso desde o princípio. Deus não criou o homem para estar sozinho. Deus não criou a mulher para estar sozinha. Então, Ele nos colocou juntos, porque Ele sabia que com um parceiro, com uma parceira, a gente poderia ir mais longe. Isso mesmo. Não é? Porque a gente pode até chegar em algum lugar, mas muito além do que a gente tinha planejado, porque Deus imaginou a gente como uma família, não somente como um indivíduo. Amém? Então, antes de começar, eu queria ler para vocês Efésios 5, versículo 25.
para basear nossa ministração, certo? Que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Eis, no versículo 31 diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém? E as mulheres, no versículo 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Amém? Então, aqui a gente vê alguns princípios da palavra que fala sobre o marido tem que amar a Deus. Se conseguir amar assim, tá tudo certo. Né? E a esposa deve ser submissa ao marido. E essa submissão, não é sobre isso que a gente vai falar, mas eu vou dar uma pincelada sobre isso. Que é a submissão, que é você entender a missão que o seu marido tem para você conseguir elevar ele, ajudar ele a cumprir essa missão. Essa é a submissão segundo o coração de Deus, segundo a palavra. Amém? Mas a gente quer dar algumas dicas e eu vou começar a falar, né? E pode me cumprimentar, pode complementar também aquilo que eu vou falar. E a gente vai conversando sobre isso, certo? Então a primeira dica é sobre comunicação. Então, para um bom relacionamento, a gente precisa se comunicar bem. A gente precisa conversar, né? Falar aquilo que eu tenho no coração, fazer o outro entender aquilo que eu sinto. É possível discordar sem ser desagradável. É possível você discordar da opinião do outro, porque a gente casou, mas a gente viveu uma boa parte da vida, né? Passamos da mesma idade, então passamos 19 anos com os nossos pais. E nossos pais hábitos. Então, então cada um traz aquilo dos seus pais para dentro de uma família, para dentro de um lar. Só que agora a gente tem que decidir o que fica e o que sai daquelas duas casas que a gente tem a bagagem. E a gente vai decidir aquilo que é bom e aquilo que não é, né? Então a gente consegue olhar para isso e ver aquilo que é bom e deixar dentro da nossa casa. Então, como a gente não é igual, não temos costumes iguais, então a gente precisa conversar e entender. No namoro, a gente pensa que conhece, mas a gente não conhece, né? Porque quando a gente está com raiva ou com alguma situação que não está bem agradável, a gente pode ir para casa, cada um dorme no seu lugar e tudo se resolve no outro dia. Mas quando a gente casa, não, a gente está lá direitinho, toda hora, 24 horas, então a gente precisa não se aparta, conversar e se entender. Aí eu conheço de como você discordar sem ser desagradável. Se eu li hoje esse exemplo e gostei, achei bem interessante. Que é, por exemplo, se você está na sua casa e eu, por exemplo, quero escolher um tapete para minha sala. Nós dois vamos conviver naquela mesma sala. Mas eu passei numa loja e gostaria de ter um tapete vermelho. Só que Gui também achou nada a ver o tapete vermelho e decidiu que o tapete seria roxo. E agora, como a gente vai fazer? O tapete vermelho ou o tapete roxo? Se ele escolher o tapete roxo, com certeza eu vou ficar magoado, vou ficar triste, não vai ser legal. E vou ficar falando várias vezes, queria... vai combinar com a sala, aquele... combinar. aquele negócio todo. Se eu escolher o vermelho, ele também pode ficar triste, porque não era isso que ele queria, né? Então, a gente decidiu que para ser legal para os dois, a gente ia escolher um tapete que tivesse roxo e vermelho. Tudo colorido. Pronto, colorido. Então, nenhum dos dois fica com raiva, os dois ficam felizes. Né? Então, é uma maneira de você
ser agradável, escolher bem. Então, a gente tá rindo, né? Mas nem sempre na prática isso é tão fácil. Tá rindo uma coisa séria. Nem é tá tão... rindo porque tem que ser agradável, né? Tem que ser algo que seja bom para ambas as partes, né? Com relação à comunicação, é bom que haja realmente comunicação. A gente, quando estava ministrando para jovens e adolescentes, para eles que era muito melhor eles conversarem, se falarem, do que ficarem se pegando, se agarrando, se beijando. Se você conseguir gastar, né, investir a maior parte do tempo, na hora que estiver no namoro, na hora que estiver no noivado, trocando informações, falando a respeito dessas coisas, você não vai ter tantos problemas no seu casamento. Problemas sempre vai ter. Você nunca vai chegar em um relacionamento, decidir casar, a gente nunca vai ter, eu prometo, eu juro, eu me ajoelho, eu faço jura de mindinho, nunca iremos ter um problema no casamento. Que pena, não vai dar certo. Por quê? Duas cabeças, duas famílias diferentes, cada um vem com uma mochila de casa nas costas, então a gente vai ter que, na hora que trocou as alianças, né, e chegamos dentro de casa, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos simplesmente decidir o que é que você trouxe na sua mochila que a gente vai deixar aqui e o que é que veio na sua mochila que a gente vai jogar fora. Então jogar fora não porque a gente não gostava, mas porque nós não queremos aquele costume dentro de casa. Então é muito simples. Se você começa a parar essas arestas, é como uma árvore. Imagina você cuidando de uma árvore, né, e aqueles galhozinhos que vão saindo para o lado de jardinagem, eu gosto muito de árvore, de planta. Então assim, quando as coisas estão saindo do equilíbrio, a gente já vai podando. Então logo que a gente começou a namorar, a primeira coisa que a gente decidiu, será um namoro para casar. Né? Ah, pastor, mas todo mundo namora para casar. Nem sempre. Tem gente que namora para não ficar sozinho, e quando aquilo não estiver mais dando para ele ou para ela, aí decide se separar e acabou. Mas com o Senhor não é assim. Quando a gente começou a namorar, paquerar, né, a gente passou um bom tempo, né, só se olhando, só se comunicando visualmente, acho que uns 3 ou 4 meses, e não teve beijo, não teve nada disso, a gente só olhava um para o outro e ali as coisas foram acontecendo. A gente deixa esse testemunho longo para outra live. É um testemunho muito longo, alguns adolescentes e jovens já sabem, mas é comprido demais. Então logo no início a gente já conversou que não podia terminar rápido esse relacionamento, só iria começar se fosse para ir até o fim, porque a gente tinha pessoas que nos seguiam como ministério e a gente não podia dar esse mau exemplo. A gente também conversou a respeito de criação de filhos, conversou a respeito de disciplinar os filhos, conversou a respeito de mobiliar a casa, conversou a respeito de tudo. Então eu digo para você, primeira dica para ter um casamento, para ter um relacionamento, é começar. Nunca deixe de falar o que você está pensando. A única dica boa nessa área é saiba como falar. Aqui a gente começou lendo que o marido deve amar a esposa como Jesus amou a igreja. Então se eu amo minha esposa, eu não vou chegar despejando tudo que eu não gosto na cara dela, dizendo, você não sabe, minha mãe é melhor que você. Não vou fazer isso. Por quê? Porque ela é a minha esposa, eu escolhi ela para estar comigo e eu tenho que fazer de tudo para que ela esteja bem, confortável, para que a gente possa viver uma vida agradável no relacionamento. Então eu deixo algumas coisas que eu trouxe, que quando a gente chegou em casa, a primeira coisa que ela falou, amor, isso aqui não. Esse costume que a sua família tem, pelo amor de Deus, esse não. Aí eu digo, ok, então vamos deixar esse costume para lá. Assim como eu disse para ela que alguns costumes que tinha também na casa dela, eu não ia querer. Não porque eu achava ruim, mas que naquele momento, para nós, não seria tão legal. E depois de um tempo a gente reviu aquele conceito, que a gente começou a adotar, trouxe de volta alguns costumes, outros que a gente tinha deixado, depois tirou. E isso é muito de conversar. Nós praticamente vivemos um ao lado do outro
24 horas. Então, às vezes, a gente separa um tempo pro outro, vai demorar, vem logo, né? E o pessoal pergunta, como é que a gente não cansa? Gente, não cansa porque a gente está trabalhando e a gente geralmente passa o dia inteiro dentro do carro. Então imagine se a gente passasse o dia todo dentro do carro e a gente não suportasse conversar um com o outro. Ia divorciar na primeira viagem. Então não dá. A gente precisou mesmo se organizar, se adaptar com relação a isso. E eu amo conversar, eu gosto de conversar. Quem me conhece na igreja sabe que eu falo até dizer chega, né? Dani não conversa muito, entre aspas, mas quando a conversa diz respeito a algo que ela quer resolver, ela fala e fala bem. Então, outra dica é você ajustar-se, né? Não manipular. Por quê? Eu acho que essa foi um defeito que ficou em Eva, que Eva deixou desde que ela pecou. Ela deixou nas mulheres. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Porque se a gente não cuidar nisso, a gente tem a tendência de manipular os nossos maridos, os nossos relacionamentos. Então isso não é legal. O legal é você ajustar-se, né? Você tentar fazer com que aquilo fique bom para os dois, porque não é saudável para um casamento se você faz algo que é bom só para você, né? Então é bom que vocês se ajustem para ficar bom para os dois, né? Sem a manipulação, porque quando ele perceber, quando a outra pessoa perceber que está sendo manipulado, não vai ter um resultado positivo, né? Então o ideal é a gente se ajustar, né, à maneira do outro. E assim, casamento é muito de ceder, né? De você, não tem só esse negócio de você, só eu cedo, não. Os dois cedem, né? E não tem esse negócio de controlar, né? Ele cede algumas vezes, outras vezes eu vou precisar ceder. E assim a gente vai levando o relacionamento. E isso eu acho que é uma dica para qualquer tipo de relacionamento, né? Com os filhos, com os seus amigos, né? Na empresa que você trabalha, você precisa se comunicar bem, né? Se você não sabe se comunicar, então estude sobre isso, leia sobre isso, amém? E pratique, isso mesmo. Porque a gente não nasce sabendo das coisas, né? A gente precisa se aprimorar. Eu pensou que eu não sabia expressar meus sentimentos. Eu fui ouvindo algumas pessoas dizerem, né, que eu não sabia fazer isso, que eu não gostava de falar, não gostava de estar perto de pessoas, que escutei quando meus filhos nasceram, que eu não seria uma boa mãe, né, que por causa do meu jeito eu não ia ser uma mãe carinhosa. Então, quando eles pequenininhos, quando nasceram, eu fui treinando isso, eu fui lendo a respeito disso, estudando a respeito disso. E cada dia você pode se tornar uma pessoa melhor, basta você querer, né? Nessa questão aí de a mulher não fazer, não manipular a situação, o homem às vezes também é manipulador. Alguns homens, né, gostam de manipular as coisas. Então assim, muito cuidado com relação a isso. Porque às vezes as mulheres têm uma tendência mais forte a fazer isso, principalmente se ela começar a dizer assim, não vai fazer isso não? Pois deixa, viu? Vai fazer isso não, né? Então você vai ver, não sei o que, né? Querendo cortar algumas coisas no relacionamento. Então alguns homens também fazem isso. Alguns homens se aproveitam do quanto as coisas então elas se aproveitam disso para poder mudar as coisas. Então não é legal nenhum dos dois querer manipular um ao outro. É bom que os dois vivam em harmonia simultaneamente para que as coisas possam acontecer naturalmente. Honestidade. Legal. Essa questão assim de honestidade, eu vou dizer para você. Os homens, geralmente são os homens que tendem
a esconder ou na verdade eles às vezes não escondem. É porque você escondeu e diz assim, o homem mente. Não. Às vezes o homem não está mentindo, mas ele está omitindo algumas coisas. Então um dos exemplos que a gente pode também dar é aquela questão. A gente já viu isso em várias ministrações, já viu esses exemplos em vários lugares. Pessoas que, eu sempre dou a coxa do frango para minha esposa e como a asa. Eu não gosto muito da asa não, mas eu dou a minha parte favorita para ela. Só que ele nunca perguntou à esposa se aquela também era a parte favorita dela, né? Para poder compartilhar. Então nessa questão, honestidade fala muito, porque assim, pastor, pelo amor de Deus, uma besteira como essa, amado, uma besteira como essa. Mas só que por causa de uma simples besteira como essa, você pode porque você deixou as gotas irem caindo dentro do copo, caindo, até que chegou aquela gotinha que fez tudo transbordar. E quando tudo transborda, é um problema, é uma complicação, ninguém sabe resolver, e é uma luta, pode até rolar briga de verdade, a ponto de um ou outro não querer mais segurar as pontas e partir para desistência. Mas eu digo para você, seja honesto. Se você não gostou, olha para ela e diz, olha amor, não foi legal, eu não gostei disso, isso não me agradou, eu fiquei desconfortável, né? Em algumas coisas a gente pode até achar que é uma besteira, isso é uma leseira. Se isso é uma leseira para você, pode não ser para o outro. Se é uma besteira para mim, mas será que é besteira para ela? Se porventura eu estiver fazendo, perfumes, eu não compro do tipo de perfume. Eu compro geralmente os perfumes que ela gosta. Porque quem vai me cheirar é ela. Então assim, mas também eu não vou mentir se por acaso ela quiser me dar alguma coisa que eu não gosto. Amor, não, eu sei que você gosta muito disso aí, não é legal. Uma coisa que eu lembrei agora e ela ficou decepcionada quando eu disse isso, né? Acho que ela já está até lembrando do que é. Ela tinha, assim, não sei se era um fetiche, não sei o que era, mas ela passou o namoro inteiro, o noivado inteiro, catucando meu ouvido. Ela ficava o tempo todo mexendo e mexendo na minha orelha, e eu lá, tranquilo, né, namorando, noivo. Assim que a gente casou, que chegou em casa, no outro dia, depois da lua de mel, que ela pegou no meu ouvido, eu, pelo amor de Deus, não pegue no meu ouvido. Amor, o que foi? Eu disse, eu tenho uma versão de ficar catucando no meu ouvido. Ela quis chorar na hora. Eu disse, amor, não chore não. Você nunca me disse. Eu não fui sincero para ela na época do namoro, na época do noivado. Então quando a gente casou, que eu falei, ela chocou, ficou decepcionada. E a gente teve que resolver ali na hora, mas é porque eu não fui sincero, eu não fui honesto nessa área, né? Eu não exerci de honestidade nessa área. Então se você está namorando, se você está noivo, e a tua noiva, teu noivo, está fazendo alguma coisa que você não gosta, ser sincero. Não funda amor com grosseria, com exagero. Sinceridade é você olhar para o outro e falar sem magoar. Isso é ser sincero. Eu quero falar para você uma coisa que está acontecendo comigo, uma coisa que eu não gosto, mas eu vou falar de uma maneira que ela não se magoe. Por quê? É a minha esposa, é a minha namorada, é a minha noiva, então eu não vou querer afastá-la. Pelo contrário, eu quero que as coisas aconteçam bem. O pastor Cláudio Duarte até fala algo, né? Que o marido chega em casa, amor, eu queria sopa, mas a sopa está fria. Aí a mulher olha para ele e faz assim, mas também eu não faço nada que preste, tudo que eu faço para você não tá bom, é melhor me separar. Aí ele faz, separar? Eu acho melhor esquentar a sopa. Então assim, antes de pensar em desistir, jogar a toalha, faz alguma coisa para mudar aquela situação. Ser sincero, ele foi sincero, a sopa estava fria, o que é que custava? Ela dizia assim, tá bom amor, eu esquento. Não tem problema, não é? Seja delicado, mas diga a verdade. Verdade. Né? Então, último ponto para a gente encerrar. Já? Certo? Já. Para a gente encerrar,
Primeiro eu quero te dizer que amar é uma decisão. Amém? Você decide amar. Não tem eu preciso amar o marido, então eu decido amar. Então fé está envolvido em amor. Amém? Então, o terceiro ponto, primeiro foi comunicação, segundo honestidade e agora romantismo. Né? Romantismo e amor são diferentes, mas se andarem juntos pode ser muito bom. Né? Aqui em casa, por exemplo, né, é assim, guia romântico em algumas coisas, né? Outras coisas eu não deixei ele ser, porque eu não acho muito legal. Por exemplo, se ele chegasse em casa com um buquê de flores, eu sei o preço do buquê de flores, então isso não ia ser muito legal. Eu dizer, amor, pelo amor de Deus, você não comprou um perfume, porque você não me deu chocolate, que era muito melhor. Então, assim, você tem que procurar uma forma de ser romântico, conhecer o seu parceiro, conhecer a sua parceira e ver a forma que vai dar certo para ele, né? Não é só porque todo mundo faz, toda mulher gosta de flor, então vai lá e chega com uma flor. Se fosse comigo, não ia dar certo. Então, você precisa entender o outro e conhecer o outro para ver o que é legal, né? Uma explicação a isso, conhecer o outro. Existe um livro, não lembro o autor, mas eu acho que é aquele pessoal do Macedo. Não. Né? A gente vai botar vai colocar no comentário aí, né? Então, aquela questão, e tem na Bíblia também aquela, e o Verson tem um devocional a respeito das 5 linguagens do amor. E é legal isso, porque nas 5 linguagens do amor você vai ver que cada casal tem uma linguagem, cada pessoa tem uma linguagem ou mais de uma linguagem específica. Então você tem a pessoa que faz, a pessoa que recebe, né? Então são várias linguagens. Para saber qual é a linguagem que ele transmite para você, para que você possa, na linguagem dele, demonstrar o seu amor para que tudo dê certo. Isso mesmo. Então, a gente pode dar presente mesmo, sem ser datas especiais, né? Isso. Nada melhor e mais romântico do que você ser lembrado, né? Assim, no meio do dia. Que você ama pelo seu marido, né? Se você sabe cozinhar, marido, né? Faz uma comidinha que ela gosta. Isso, muito né? legal. Lava os pratos, de vez em quando. Isso mesmo. Eu prefiro cozinhar do que lavar os pratos, mas tudo bem, faz parte. Mas funciona também, do mesmo jeito. Né? Então, assim, é muito legal. Então, seja sensível também, preste atenção, né? Porque eu vou contar só um defeito, né? Um problema que ele contou o problema dele, eu vou contar o meu, né? Eu amo prestígio, né? Então, quando a gente estava fora, como a gente vive, como ele contou, a gente trabalha junto. Então, quando ele chegou, eu tava muito quente nesse dia, eu tava com sede, né? E a gente não tinha parado ainda, eu tava com fome. Quando eu tô com fome, eu fico bem estressada. Aí eu preciso parar para comer. E nesse dia a gente estava correndo muito, não deu tempo. Então ele chegou do mercadinho com 2 prestígios, né? Pra me dar. Aí eu só peguei assim o prestígio, botei o prestígio lá no canto do carro e nem liguei pro prestígio, porque eu queria beber água, eu queria comer comida mesmo. Então eu recebi aquilo e eu perguntei. Poxa, amor, porque tu tá assim, com essa cara, tu tá com fome também? Que ele fica normal, mesmo se tiver com fome. E ele disse pra mim, não, eu trouxe o chocolate que você mais gosta e você deixou o chocolate pra lá, nem ligou. Isso foi como... E ele é bem sincero, ele disse logo. Aí ele disse, você é como se você tivesse me rejeitado, me ignorado. Pronto, fez aquele drama maior do mundo. Aí eu fui, pedi perdão, aí fui lá ajeitar de novo. Então, seja sensível quando o outro chegar com alguma coisa que você gosta, e mesmo que não seja naquela hora que você acha que não era boa, mas você seja sensível para reconhecer que ele lembrou aquilo ali, porque senão ele pode correr o risco, se ele não falasse, e a gente poderia correr o risco de ter problemas e eu nunca mais ganhar um chocolate, né? Ser lembrado, porque ele ia ficar chateado. Né? Então, é importante a gente prestar atenção. Amém? Então, só recapitulando.
recapitulando para a gente terminar. Então, dica principal para todo relacionamento, né? Comunicação, honestidade, romantismo, tratar bem, né? Isso é bom demais para a gente. E ainda com relação a romantismo e amor, né? Dani estava falando aqui que amar é uma decisão e fé está envolvida nisso. Isso eu digo para você que é 100% verdade. Porque a Bíblia diz que a fé chama as coisas que você está vendo. Assim, do mesmo jeito que você tem uma raiva de alguém e decide ter ódio daquela pessoa, não é nem bom ter ódio, porque a Bíblia diz que não deve odiar o seu irmão. Então, assim como você decide ter raiva de alguém, você pode decidir amar. Por que eu digo que amar é uma decisão? Porque amar é um... Pronto, ninguém vive 24 horas com o coração acelerado pelo outro, né? Você vê a sua esposa, você vê o seu marido, você ia morrer antes do tempo, porque você não foi feito para estar com o coração acelerado o tempo todo. Isso acontece no momento da conquista, isso acontece no momento do romantismo, esse coração acelerado acontece em alguns momentos, dentro do casamento também, né? Quando ela está esperando eu chegar de algum lugar, ela diz que o coração dela acelera. Quando eu estou esperando que ela vai fazer alguma coisa, provar uma roupa para mim, meu coração me acelera, né? Se ela estiver fazendo compra, eu amo esperar ela fazer compras, né? Vai escolher um sapato, eu dou pitaco no sapato, eu dou pitaco no vestido. E eu chego lá, me sento, fico esperando, né? Peço, não, prove, eu quero ver como é que vai. Eu tenho paciência para isso. Ah, não, eu tenho não. Então exerça o fruto da paciência, domínio próprio nessa área. Por quê? Do mesmo jeito que você precisa esperá-la em algumas coisas, vai ter algum momento que ela vai precisar te esperar. Quando? Você for lavar seu carro, quando você for jogar bola, quando você for assistir seu jogo na televisão, né? Então ela vai ter que te esperar. E enquanto ela estiver te esperando, né, você também exerce o fruto na hora que ela está fazendo as coisas que ela gosta. Então assim, isso é uma troca. Então nessa questão de amor ser uma decisão, você tem que decidir. Você não casa com a pessoa que você ama. Você ama a pessoa com quem você casa. Então casou com ela, então agora decide amar e vai até o fim, meu filho. Né? Segura e parte para o abraço. Por quê? Ao longo da vida, eu digo para você, a gente está muito melhor hoje do que no começo. A gente está muito mais maduro, muito mais sadio e muito mais saudável no relacionamento hoje do que quando a gente começou. Né? Então a gente não tem uma coisa interessante. E você decide quais são as brigas que você vai querer ter. Você tem que decidir, porque quando você é novo, briga por qualquer coisa. Mas quando você chega numa certa época do casamento, né, a gente já vai para 21 anos de casado, então quando você chega num certo momento do casamento, você dá mais valor ao tempo que você tem junto. Então assim, você não perde mais tempo brigando por besteira. Você decide, rapaz, isso aqui realmente vale a pena a gente sentar para discutir, ou isso é um negócio que eu deixo para lá, né? Então, decida, né? Converse, ame, seja honesto, sincero, seja romântico e também ame de todo o coração. Isso é muito importante, não é isso? Então, não perca a próxima live de domingo que vem. Né, ainda estaremos falando sobre casamento. É o último domingo do mês? Não, tem mais um. Tem mais um, né? Então pronto. Domingo que vem a gente continua sobre relacionamento, sobre casamento, sobre família. Né? Então a gente vai... Se você tem alguma dúvida a respeito disso, se você quer saber de alguma coisa, envia a mensagem no Messenger, né? Aí nas mensagens do Facebook. Você pode mandar lá, direct, lá no nosso Instagram, Verbo de Sapé, ou então, né, Igreja Verbo da Vida Sapé. E também se inscreva lá no nosso YouTube, Verbo de Sapé, para que você possa assistir depois os vídeos que a gente está colocando lá, subindo alguns vídeos. E como eu falei aqui algumas vezes, né, que nós iríamos ter ministros convidados, aguarda aí,
Nós já recebemos confirmação de alguns deles. Em breve, nas nossas redes sociais, você vai estar vendo quem serão os ministros e quais os dias que eles irão ministrar para você. Então, que essa live tenha abençoado a sua vida. Compartilhe ela ainda agora, né? Para que pessoas possam ver. Publica ela nos seus stories, publica ela nas suas redes sociais, manda o link dessa live pelo WhatsApp, né? E você vai ajudar as pessoas a terem relacionamentos gostosos e mais duráveis. É assim que o Senhor quer para as famílias. Amém, amém? Amém. A família Torres e Amélio pode dar amém aí? Amém! Isso aí. Então estamos em família aqui. Então, que você possa ser abençoado. E, como eu sempre digo, se você ainda não confessou Jesus, nunca é tarde. Abre tua boca e declara: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu me arrependo de tudo que eu fiz sem você. Então, simples assim, você vai estar recebendo do Senhor o Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento chegará na tua vida. E se você é uma pessoa que mora aqui na cidade de Sapé e está desigrejado, como a gente costuma dizer, né, não está frequentando igreja nenhuma, nos procura, amado. Nós teremos o maior prazer em estar servindo sua vida, em estar auxiliando você, em estar ministrando a palavra para você. Não fique fora, volte para Jesus. E quando essa pandemia, né, cessar, quando essa quarentena social acabar, nós teremos o maior prazer